Bom, pessoal, eu fiz alguns testes aqui para analisar qual é o melhor canal para fazer recepção de áudio para podcasts, mas também serve para transmissões de vídeo, serve para qualquer tipo de evento, né, que necessite de uma pessoa externa, de uma pessoa que está à distância. Eu fiz alguns testes e eu cheguei a algumas conclusões aqui. Já imaginava que alguns softwares teriam alguma restrição de áudio, alguma parte do espectro sonoro cortado, mas não achava que ia ser tanto, e eu me surpreendi com algumas ferramentas que a gente tem em mãos hoje. Então eu fiz aqui alguns testes usando o Smart, larguei um ruído rosa nas minhas KRK, são monitores de referência, então elas têm, vamos dizer assim, um sinal plano praticamente, né, por ser de referência. Larguei o som nessas caixas, o ruído rosa, e fiz uma chamada usando dois celulares, um Moto Z e um Moto G geração 6, se não me engano. E até legal porque são celulares acessíveis que todo mundo tem em volta, né? Então é um celular bacana, né, para fazer esse experimento. E também também utilizei o fone de ouvido, que é similar a esse aqui, um fone de ouvido também da própria Motorola. E vamos aos testes. Então, aqui é a captação utilizando o celular nessa posição, na frente para a caixa, né? Então havia um celular captando o som da caixa de som, transmitia e esse celular saía um cabo e ia para a minha placa de áudio. E o que dá para ver aqui é que através da chamada normal por telefone, há um corte aqui em 8000 Hz e também um corte mais ou menos em 75 Hz. Aqui tem outro teste com o fone de ouvido, o ganho foi um pouco maior e um pouco mais plano, mas também houve um corte em 8000 Hz na chamada normal. O Skype sem o fone de ouvido, que eu achava que o Skype ia ter uma qualidade boa, também cortou em 8000, embora pareceu um pouco mais plano. Isso sem o fone de ouvido. Aqui é o Skype com o fone de ouvido, onde teve um corte de baixa frequência. Provavelmente é o fone de ouvido que está fazendo esse corte, mas 8000 Hz continuou cortado. Vou fazer aqui o Meeting. O Meeting foi a minha surpresa. O Meeting do Google teve praticamente uma resposta plana em todas as frequências, com um corte aqui nas baixas frequências, que eu acredito que seja também por causa do microfone do celular. Aqui é o Meeting com o fone, então teve uma queda de baixa frequência, aqui também eu acredito que seja a questão do fone de ouvido que deu esse corte. E aqui é um mic externo, é um microfone externo, um Alcatron também, um microfone similar ao BM100, que é um microfone totalmente acessível e disponível na internet para comprar. A qualidade ficou muito boa no Meeting, certo? Então aqui tem esse comparativo, ficou excelente. E aqui tem o zoom com o celular, e o zoom com o celular já vi que deu um corte aqui na região de 13.000 Hz, então 16.000 Hz ele cortou. E os graves também manteve o corte, eu acredito que também seja por causa do telefone. E aqui o zoom com o fone. Então, tendo isso como base, me parece que o microfone externo associado ao Google Meet, né, o Google Meet, deu certo. Vai ser o recurso que eu vou usar para fazer essas transmissões, para fazer a recepção de sinal do convidado que estiver à distância, né? E se ele não puder utilizar um microfone externo, né, se ele não tiver esse equipamento, com o fone de ouvido ou até mesmo sem o fone de ouvido, mas com o celular nessa posição, já vai solucionar o problema. Espero ter ajudado vocês e valeu!